paz de Cristo, meus irmãos, irmãs, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um trimestre, o segundo trimestre de 2019 da Escola Dominical, com aulas para adolescentes, juvenis, jovens e nesse segundo trimestre, aula também de adultos. Por quê? Porque eu quero alcançar pastores, superintendentes, coordenadores de EBD e pedir que vocês avisem aí seus líderes e professores, que eu sei que boa parte dos professores das classes também são líderes dos departamentos, de adolescentes, de juvenis, de jovens, para que se inscrevam no canal e para que conheçam as nossas aulas, tá bom? Aqui na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais para você conhecer melhor o nosso ministério, o nosso trabalho com a Escola Dominical, as nossas viagens ministrando a Palavra de Deus. Muitos irmãos têm perguntado, o irmão viaja, o irmão vem aqui no Rio de Janeiro, irmão, vamos aonde formos convidados, claro que dentro de toda uma programação, será um prazer estar com os irmãos. Estaremos agora em maio, 17 e 18 de maio, estaremos em Tangará da Serra, no Mato Grosso, na primeira escola bíblica de adolescentes ali da Assembleia de Deus. Irmãos, tá chegando, hein? Meu Deus! Estaremos em Novo Progresso, em setembro, lá no Pará. E eu moro aqui no estado de São Paulo, em Campinas. Todo final de semana estamos viajando. Hoje é 29 de março, estarei no acampamento agora à noite em Souzas. Amanhã, sábado 30, no Encontro de Casais, estaremos ministrando aqui em Sumaré. E aí, domingo pela manhã, estarei em Limeira, no encerramento da EBD, lá na Igreja Assembleia de Deus Campo de Limeira, na igreja dirigida pelo meu amigo pastor Robson Galdino. E à noite estaremos em São Paulo. Então, nos acompanhe nas redes sociais. Blog, no meu blog, Denis Pereira Oficial, o link eu vou colocar aqui também. Você tem acesso à aula e tem acesso também ao material que eu escrevo para a aula, para você baixar, para você imprimir. Enfim, gente, clica em tudo, abre tudo, vasculhe tudo, que tem muito material para abençoar você. Valeu? Vamos então à aula da EBD. Muito bem, aula 1 na classe de adolescentes. Adolescentes da Bíblia é a nossa lição. E olha que legal, eu estou usando aqui uma revista antiga, de 2015, 2017, porque só muda a capa, é a mesma lição. Então tem professor aí perguntando, eu não consegui receber a lição ainda. Você tem a lição na sua mão, se você já está há bastante tempo lecionando na mesma classe. Se não, talvez aí na igreja tenha. Eu tenho as minhas todas aqui, tá certo? Então eu não preciso comprar outra, porque só muda a capa, pelo menos por enquanto é assim. Muito bem, sacrificado. O texto bíblico está em Gênesis 22, do 1 ao 19, o destaque. Então Deus disse, pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá, ali na montanha que eu lhe mostrar. Queime o seu filho como sacrifício. Nesta lição veremos o quanto a fé e a obediência são essenciais para a vida cristã e quanto podemos ser provados em nossa fé. Tiago diz que quando nós formos provados, nós devemos ficar felizes. Por quê? Porque a fé produz perseverança e tal. Então, a fé do cristão, ela tem que ser provada, testada. Lembrando que quando somos tentados pelo diabo, ele tem a intenção de nos fazer cair, de nos derrotar. Mas quando Deus nos prova, quando a Bíblia usa a palavra tentar, referindo-se quando Deus prova a nossa fé, esse tentar ali é provação, é teste, ok? Muito bem, e a nossa fé ela tem que ser provada. 1 Pedro 1:7 diz, para que a prova da nossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado em fogo, se acha em louvor e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, a nossa fé ela tem que ser provada. Atualmente, o sentido de provação tem se tirado de seu verdadeiro significado, pois muitos acreditam que servir a Deus é entrar para um clube de lazer,
onde tudo dá absolutamente certo, sem chances para qualquer tipo de desconforto ou adversidade. Nós aprenderemos nessa lição, com a palavra de Deus, que a nossa fé é testada, provada para ser aprovada. A aprovação divina não vem para nos destruir, pelo contrário, ela é produtiva, pois ela nos leva a níveis de intimidade com Deus que sem as provas jamais alcançaríamos. A aprovação traz maturidade espiritual. Tiago 1, 2 a 4. Meus irmãos, tende grande gozo ou alegria quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, a aprovação, ela tem um objetivo, um propósito da parte de Deus. E hoje, nesta lição, nós vamos aprender aí sobre submissão e confiança em Deus, né? O desejo, o sonho de Abraão era ter um filho, Deus dá esse filho a Abraão, e agora Deus pede esse filho em sacrifício. Sacrifício é aquilo que nos causa dor. Grava essa. Grava. Marcou aí? Pegou papel, caneta? Grava aí. Sacrifício é aquilo que causa dor. Neste caso, é aquilo que nos causa dor. Aí a gente pode rapidinho ir lá em Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que ofereçam os seus corpos em sacrifício. Não tem como servir a Deus sem sacrifício. Ah, mas o sacrifício ele já fez na cruz. Ele já fez na cruz e deixou o exemplo para nós de que a nossa vida deve ser um sacrifício. Por isso aí Paulo vai falar em Gálatas 5,16 que aqueles que são de Cristo crucificaram com Cristo suas paixões. Então, sacrifício. A promessa de ter um filho. Abraão já era velho quando recebeu a promessa de Deus de que seria o pai de uma grande nação. Interessante como Deus trabalha. Abraão não tinha nenhum filho e Deus chega para ele e fala assim: você vai ser pai de multidões, pai de uma grande nação. Sara, sua esposa, não podia ter filhos. Era estéril e avançada em idade. Além dela ser estéril, o ciclo natural reprodutivo da mulher, Sara já não tinha por causa da idade. Então você tem aí dois problemas. Bom, o Senhor fez uma promessa ao seu servo Abraão, e mesmo que Sara algumas vezes tivesse desacreditado a potente mão de Deus, que faz coisas impossíveis, o Senhor cumpriu cada uma das palavras proferidas. Ela ficou grávida na velhice de Abraão e lhe deu um filho. É interessante isso. Deus, ele entende. Não é uma questão de desconfiança. É uma questão de humanidade. Quando Sara escuta e ela olha, ela fala: pera, como? Tá, mas é Deus que está falando. Mas se coloca no lugar de Sara. Só que é interessante que quando Deus fala, ele cumpre. É interessante que quando Deus fala, ele cumpre. A nossa fé atua em conjunto com a palavra de Deus. A nossa fé serve vamos dizer assim, de uma estrada pelo qual a palavra de Deus se manifesta. Só que Deus conhece as nossas limitações. E se não fosse assim, não seria impossível. Era tão impossível que mesmo Deus falando, Sara ficou assim: será? E aí é fácil dizer que ela não teve fé, ela foi incrédula. E você no lugar dela? Pensa aí um pouquinho. Tá? Então, o Deus que falou com Abraão, diz assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Todo-Poderoso aí é o El Shaddai. É aquele que cumpre o que promete e que promete o que pode cumprir. Tá certo? Então, esse Deus. E aí, Deus faz uma promessa: eu vou dar um filho. Tá? Aquele que pode cumprir todas as promessas. Um homem idoso, com uma esposa idosa, recebe a promessa de ser pai de multidões. Isaac significa filho do riso, da alegria. Né? Então representa o tempo de rir. Isaac é a manifestação visível da promessa. Abraão creu contra a esperança, pois naturalmente nem ele nem sua mulher eram capazes de gerar um filho, mas ele teve uma atitude de fé. Abre aí, Romanos 4, do 17 ao 21. A Bíblia diz que Abraão não duvidou da promessa por incredulidade, mas foi fortalecido
santificado na fé, dando glória a Deus. Nós fazemos parte da promessa, pois pela fé somos todos filhos de Abraão. Gálatas 3, versículo 7 ao 29. A Abraão foi prometido um filho, a nós foi prometido o filho. Em Isaac todos nos tornamos filhos de Abraão. Em Cristo todos pela fé nos tornamos filhos de Deus. Oh glória! Pedido em sacrifício. Chega um momento dessa história em que o Senhor pede algo inesperado a Abraão. Isaac era o filho tão aguardado, tão querido, tão amado, e agora estava sendo pedido em sacrifício pelo próprio Deus. Isaac seria sacrificado tão jovem, sua vida seria interrompida precocemente, porém em nenhum momento Abraão questionou a Deus por esse pedido, e também não o negou. Veja, Deus não queria Isaac, Deus queria Abraão. Para conhecer e demonstrar quem ele amava mais, ele pede o filho tão desejado em sacrifício. É contraditório, porque em Gênesis 22:1 diz que Deus tentou Abraão. E Tiago diz que Deus não tenta ninguém. Tiago 1:13. Tentar aqui significa examinar, testar, colocar à prova, experimentar. Deus não nos experimenta além do que podemos suportar. 1 Coríntios 10:13. É possível ser aprovado no Enem sem fazer a prova? Claro que não, não é mesmo? Então, da mesma forma, para que a nossa fé seja aprovada, ela tem que ser provada. 1 Pedro 1, 7 a 9. Eu te dou o filho tão desejado, mas não aceito que ele ocupe o meu lugar em teu coração. Então, Deus pede um sacrifício. Lembra que eu falei no início que sacrifício é aquilo que causa dor. Então Deus pede aquilo que era o desejo de Abraão em sacrifício. Não porque Deus queria Isaac sacrificado, é porque Deus abomina o sacrifício de seres humanos, certo? Para Deus foi muito difícil, humanamente falando, entregar Jesus à cruz. Mas ainda bem que ele ressuscitou, e a Bíblia diz que Deus o ressuscitou. Porque Deus não aceita o sacrifício de seres humanos. Ok? Deus não aceita. Então, quando Deus pede a Isaac, Abraão, que Isaac seja sacrificado, ele está colocando a fé de Abraão à prova. E como quem está perguntando, Abraão, quem você ama mais? O abençoador ou a bênção? Quem você ama mais, Abraão? Abraão, eu quero saber aonde que está o seu coração. Está no teu filho ou está em mim? Aí eu lembro de Ana. Ana queria muito um filho, orou por aproximadamente 25 anos. E aí na última oração dela, ela diz assim, se o Senhor me der um filho, eu o darei ao Senhor. Essa oração de Ana provocou o ambiente propício para o milagre se manifestar. Porque, em outras palavras, o que ela estava dizendo? Deus, aquilo que eu tanto desejo, eu lhe devolvo, eu lhe entrego, eu lhe oferto, para mostrar que o Senhor é a minha herança, o Senhor é o meu sustento, o Senhor é a minha alegria. Muito bem. Obediente não questionou. Pela madrugada, Abraão se levantou com seu filho Isaque, juntamente com alguns servos, tomaram jumentos. Vocês conhecem a história. Aí eles foram, aí chegou lá, subiu o monte, deixou os servos embaixo, sobe o monte só com o jumento, carregando a lenha, o cutelo, e vão para o monte. Ele subiu para o monte com o jumento, ou foi só Abraão e o menino? Enfim, eles subiram levando. Quando chegaram lá, não tinha nada. Aí chegou lá, Abraão preparar tudo. Olha, cadê o cordeiro? Não tem cordeiro. Aí, de repente, ele olha e fala, o cordeiro é tu, meu filho. Pega Isaac, coloca em cima e prepara tudo. Ali o altar. Quando ele vai imolar Isaac, ele olha, Deus dá um brado. Abraão, não faças tal. Eu já entendi, Abraão. Eu já entendi aonde está o seu coração. Aí ele olha e vê um carneiro. E ele pega aquele carneiro e sacrifica. Interessante que em nenhum momento Isaac
questiona o que o pai está fazendo. Isso mostra a obediência de Isaac. Isso mostra a submissão de Isaac. Isso mostra também o ambiente em que ele foi criado, um ambiente onde obedecer fazia parte de um processo natural. Esta atual geração é marcada por muitos questionamentos, influenciada por tudo ser instantâneo, à base do fast food. Falta-lhes paciência para entender os planos de Deus. Isaac, através de seu pai, viveu uma grande experiência com Deus. Abraão não sabia exatamente o que aconteceria. Isaac, muito menos, mas ele decidiu confiar. O que aprendemos? É preciso confiar no Senhor mesmo quando tudo está dando errado. No final entenderemos o plano completo que ele tem para nós. A obediência dos filhos aos pais é a obediência ao próprio Deus, que promete vida longa e próspera aos filhos obedientes. Efésios 6, 1 e 2. Isaac representa Cristo, que seria sacrificado como prova do amor de Deus por nós, sem reclamar, sem questionar. Romanos 5, 8. Deus mostra o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, mesmo nós sendo ainda pecadores. A plena confiança é recompensada. Quando Abraão levantou a sua mão e o cutelo, isto é uma espécie de faca, para imolar seu próprio filho, ouviu um brado dos céus que dizia: Abraão, Abraão, Abraão. Quando ele olha, tem um carneiro, não faça nenhum mal, tal. Agora eu sei que você teme a Deus. Aí ele olha, tem um carneiro, ele tira Abraão ali, quem sabe dá aquele abraço, dá aquele beijo e tal, pega o carneiro e oferece sobre o altar. Essa atitude dele foi honrada. Veja, Abraão tinha uma promessa. Qual a promessa que Deus tinha feito para Abraão? A promessa foi que faria dele, que daria a ele um filho e faria dele uma grande nação. Então ele entendeu que Deus o estava provando para fortalecer a sua fé, não para brincar com a sua fé. Deus não tinha dito: olha, eu vou te dar um filho e através desse filho você será pai de multidões. Através desse filho, conta as estrelas do céu, não vai ter como você contar, assim será a tua descendência. Então como é que Deus diz e não cumpre? Deus vai cumprir. Mas como é que ele manda eu pegar aquilo que vai ser semente para multidões e me manda matar e me manda sacrificar? Eu não sei, eu sei que ele mandou. E a vontade de Deus nem sempre eu entendo, mas sempre eu obedeço. Porque eu sei que ele tem propósitos que lá na frente eu vou entender. Então Deus não faz isso para brincar com a fé de Abraão, Deus faz isso para testar a fé de Abraão. Talvez seja essa a maior lição aprendida aqui. Provação que traz maturidade à nossa fé. É interessante porque se a gente olhar a história de Abraão, a gente lembra que ele não tinha filho, que Sara era estéril e tal. Mas é impossível pensar, imaginar, falar sobre a história de Abraão sem se lembrar deste episódio. Então há episódios, há fatos na nossa trajetória que muitas vezes não entendemos, não compreendemos, mas que eles transformam uma simples trajetória numa trajetória de fé e de inspiração para a fé de outras pessoas. Então é provação que traz maturidade à nossa fé. Ele sabia que voltaria com um filho. Ele cria nisso perfeitamente. O que aprendemos aqui? A confiança do Senhor deve ser manifestada nos momentos mais difíceis da nossa vida. A maneira que Deus usa para nos ensinar a confiar nele é nos levando até o limite da fé, onde só temos uma alternativa: confiar, confiar, confiar. Abraão creu em Deus, confiou em Deus. E Isaac se mostrou humilde, obediente e também cheio de fé. Que nós possamos viver uma fé que inspire os nossos filhos. E que os adolescentes aprendam a se inspirar na fé de pessoas que Deus tem colocado sobre a vida deles. Os seus pastores, os seus líderes, seus professores, os seus pais. A nós, professores de EBD, cabe um grande desafio: inspirar a fé dos nossos alunos. Porque na classe de adolescentes, muitas vezes,
eles não têm bons exemplos de fé, mesmo dentro de casa, ou porque os pais não são crentes, ou porque são crentes novos convertidos, ou porque são crentes imaturos. Nós, professores, temos essa responsabilidade de transmitir, de inspirar a fé dos nossos alunos para que, como Isaac, eles aprendam a confiar no Senhor. Amém, meus irmãos? Muito bom. Que Deus abençoe a vida de vocês. Um grande abraço. Assista, curta, compartilhe. Vamos dar uma olhada aqui a alguns comentários dos irmãos. Só citar aqui nomes. Charles Reborn, Paz de Cristo. Me inscrevi no vídeo. Mila Gomes, uma bênção. Ela diz, tá bom? Elias Moraes comentou, ele é lá de Maceió, Alagoas. Débora Lima, bênção pura suas aulas e comentários, ilustrações. Obrigado, irmão, Deus abençoe. Marineide Ribeiro perguntando do link, o link está na descrição, o link do blog. Pega no blog o material que eu escrevi aí para essa aula. Isete Marinho, parabéns pelos comentários, Deus abençoe seu ministério. Magno Soares, deixa Deus te usar, continua deixando Deus te usar. Camila Moraes, Deus abençoe, continue te enchendo de graça. Rafael Brandão, lá de Itupeva. Patrícia Bezerra, aula maravilhosa, é bênção, obrigado. Canal da Teles, gostei muito. Júlio César Gomes, que lição linda, eu sou de Horizonte, Ceará. E tantos outros irmãos que escrevem e que assistem às nossas aulas em todos os lugares do Brasil, do mundo, do planeta. Até a próxima aula, valeu, Deus abençoe, obrigado.